A Jalles Machado acaba de divulgar os seus resultados operacionais para a safra 2025-26. E, bom, os números trazem uma narrativa bem clara sobre os desafios enfrentados e também sobre as respostas estratégicas da companhia. Vamos mergulhar então nesse comunicado oficial para entender os resultados e o que eles podem sinalizar para o futuro. Se a gente pudesse resumir o desempenho da safra em um único número, seria este aqui, uma queda de 10,1%. Mas uma queda em que exatamente? Esse percentual representa justamente a redução no volume total de cana-de-açúcar que a empresa processou se a gente comparar com a safra anterior. E entender o porquê dessa queda é, sem dúvida, o ponto central de toda essa análise. Para a gente ter uma dimensão real dessa queda, vamos olhar para os números absolutos. Afinal, qual foi o volume processado? Como a gente pode ver na tabela, a Jalles Machado processou pouco mais de 7 milhões de toneladas de cana na safra 25-26. Esse volume é bem inferior aos quase 7 milhões e 900 mil toneladas do ciclo anterior, e é daí que vem aquela redução de 10,1% que a gente falou. Ok, com o volume total em queda, a pergunta que fica é por quê, o que aconteceu, e a resposta, segundo a própria companhia, está diretamente ligada à produtividade lá no campo. Mas antes de a gente seguir, é importante entender o que é o TCH. A sigla significa toneladas de cana por hectare. Basicamente, essa é a principal métrica que o setor usa para medir a eficiência e o rendimento de um canavial. E aqui está o ponto-chave. A produtividade média, o TCA, caiu de 84,5 para 74,5 toneladas por hectare. Isso dá uma variação negativa de 11,8%, ou seja, uma queda percentual ainda maior do que a da moagem, o que explica diretamente por que chegou menos cana na indústria. E de acordo com o comunicado da Jalles, dois fatores principais explicam essa quebra de produtividade. O primeiro, as chuvas em fevereiro e março, um período super crítico para o desenvolvimento da cana, ficaram muito abaixo da média. E o segundo, foi registrado um aumento da chamada mato-competição, que é a competição da cana com plantas daninhas, e isso aconteceu especificamente nas áreas de cultivo orgânico. Bom, com menos matéria-prima, com menos cana disponível, a Jalles precisou tomar uma decisão estratégica importante, focar mais em açúcar ou em etanol. Vamos ver como a companhia ajustou esse mix de produção. O resultado final do mix pendeu para o etanol. Ele ficou com 53,6% da cana processada, enquanto o açúcar ficou com os outros 46,4%. E a razão para essa escolha foi puramente econômica. Ao longo da safra, a paridade de preços, ou seja, a relação de valor entre os dois produtos, tornou a produção de etanol mais vantajosa. Então a companhia naturalmente ajustou a operação para maximizar o retorno financeiro. Um detalhe interessante aqui, embora o etanol tenha sido a prioridade, essa priorização foi um pouco menor que na safra anterior, quando 55,7% da cana foi para o biocombustível. Isso mostra como a companhia é flexível para ajustar o mix e otimizar os resultados a cada ciclo. Agora vamos dar um zoom na produção de açúcar, que, por sinal, apresentou resultados bem distintos entre os seus diferentes tipos. No agregado, a produção total de açúcar teve uma queda de 5,3% em relação à safra passada, um reflexo bem direto tanto da menor moagem quanto da falta de chuvas. A produção de açúcar orgânico, especificamente, fechou em 78,4 mil toneladas. E esse resultado está diretamente ligado àquele segundo fator que a gente mencionou lá atrás, a maior competição com plantas daninhas nas áreas de cultivo orgânico. Mas nem tudo na produção de açúcar foi negativo. Pelo contrário, houve um destaque positivo bem importante. A produção de açúcar VHP, que é um tipo de açúcar bruto de alta qualidade, voltado principalmente para a exportação, atingiu 135 mil toneladas. Foi um crescimento bem significativo. E esse sucesso tem nome e sobrenome, a operação plena da nova fábrica na unidade Santa Vitória, que conseguiu completar sua primeira safra num ritmo normal. Para a gente fechar a nossa análise, vamos dar uma olhada na visão da administração sobre o futuro, conforme eles mesmos descreveram no comunicado ao mercado. A visão da empresa foi muito bem resumida pelo diretor financeiro e de relações com investidores, o Rodrigo Pena de Siqueira. Ele disse o seguinte, abre aspas, seguimos executando com disciplina o plano de expansão da capacidade de moagem e de fortalecimento do manejo agronômico, com foco em ganhos de eficiência e produtividade nos próximos ciclos. Ou seja, a estratégia é clara, crescer e, ao mesmo tempo, se tornar mais eficiente. Então, resumindo, a estratégia da Jalles para o futuro se apoia nestes pilares: aumentar a capacidade de processamento,
melhorar as práticas no campo, manter um controle de custos rigoroso e, claro, buscar continuamente mais eficiência e mais produtividade. E tudo isso nos leva a uma questão central para o futuro. Se o clima foi o grande desafio dessa safra, como é que essa estratégia de expansão e de melhoria agronômica vai conseguir proteger ou blindar a companhia contra esses mesmos riscos no futuro? A resposta para essa pergunta, sem dúvida, vai determinar o sucesso dos próximos ciclos da Jalles Machado.